Opa, fala aí, faz um tempo que eu não apareço aqui pra postar vídeo, mas, bom, enfim, né, eu tô aqui, já é difícil, já que eu já até esqueci como é que grava, como é que faz esse bagulho. O último vídeo que eu postei foi há 2 meses atrás, porra, foi ano passado essa porra. E tipo, bom, eu gravei o vídeo do Zé Besteira 2, no tema do Besteira 2, postei. E na outra semana eu já ia fazer o vídeo, só que aí aconteceu um imprevisto que tipo assim, aconteceu um bagulho que eu não vou citar o que é. Aí tipo, eu falei assim, não, quer saber? Então eu nem vou gravar vídeo essa semana. Eu vou ficar aqui descansando um pouco, porque até depois disso eu nem vou mais gravar vídeo. Aí pô, deixei pra postar o vídeo do Cars na próxima semana. Aí na próxima semana, depois disso, aconteceu que a minha mãe e o meu irmão não saíram de casa. E eu só gravo vídeo quando eles saem de casa pra, tipo, eu ter mais privacidade, mais liberdade pra gravar o vídeo, tá ligado? Mas aí não deu certo, então eu tive que ficar adiando. Aliás, eu adiei porque meio que tava tendo um bagulho na minha escola e tipo, meio que assim, era final de ano e eu tava com nota ruim em algumas matérias, então eu tinha que focar nisso. E também tava tendo um projeto na escola que ia acontecer, tipo uma festa, eu tinha trabalho nisso também. Aí eu falei assim, não, eu vou deixar pra postar vídeos no canal, pra voltar a postar vídeo no canal no próximo ano, porque agora tá muito apertado, eu tenho que recuperar minha nota, eu tenho que trabalhar nesse projeto e fazer tudo isso enquanto faz vídeo pro YouTube deve ser meu pai, né? Então vou deixar pra postar vídeo no próximo ano, em janeiro. Enfim, cá estou aqui pra postar o vídeo do Cars, né? Assisti a parte 2, já fiz o roteiro, agora só falta gravar o vídeo. Enfim, bora ver, né? Bora lá. O que é o Cars? Quando a gente vai ver o Cars, ele é um vilão, um prodígio de uma raça ancestral, que ele era um ser à frente de sua própria espécie, que já era muito forte. E ele, por ser um prodígio, enxergava o mundo de uma forma diferente de sua espécie. Mesmo sendo uma espécie muito evoluída, ele ainda queria evoluir até chegar ao ápice da perfeição. Ele extinguiu a própria espécie inteira por conta disso. Ele quase extinguiu um clã inteiro, usuários de uma técnica antiga, poderosa. E ele foi o criador de um artefato que poderia levar qualquer ser ao ápice de sua espécie na perfeição. Falando assim, você pode pensar que esse vilão, meu Deus, cara, que vilão foda, mano. Que vilão foda é esse, mas eu te digo que é o Cars se você brocha instantaneamente. Pois é, esse vilão é um vilão muito foda, cheio de conceitos fodas e que poderiam ser muito bem explorados e desenvolvidos, mas infelizmente na realidade não foi assim. Pois é, hoje eu vou falar do Cars, um vilão de Jojo que tinha muito potencial para ser um vilão bom e bem legal, igual os outros vilões de Jojo, que são todos marcantes e incríveis, mas infelizmente teve um potencial desperdiçado, que não foi bem explorado. Vale mencionar que eu não venho aqui falar mal, nem bem, nem de forma neutra do Cars. Eu vou falar no geral aqui dele, elogiar ele em algumas partes, insultar em outras e mostrar alguns fatos sem dar minhas opiniões, ok? Então eu só coloquei esse título na thumb e no título do vídeo pra chamar a atenção. Se bem que eu não sei se alguém vai vir aqui me xingar porque eu tô falando mal do Cars, nem por causa disso, nem nada. Enfim, não sei se esse cara tem fã. Origem. O Cars nasceu há 100 mil anos antes de Cristo e ele era membro da raça dos Pillarmen, uma raça com a fisionomia complexa e avançada. Eles não ficavam doentes, não envelheciam, tinham uma regeneração altamente acelerada e eram quase imortais, sendo sua única fraqueza a luz do sol. Como eles viviam muito e eram praticamente imortais, eles quase não se reproduziam, mas em uma dessas poucas reproduções acabou nascendo Cars, um ser prodígio entre todos os Pillarmen. O Cars era um ser com inteligência alta e avançada mesmo para os padrões de sua espécie. Até que ele não se contentou em ser só mais um e começou a estudar para procurar uma forma de evoluir mais e chegar ao ápice da perfeição. Nisso ele acabou criando as máscaras de pedra que conseguiriam fazer ele chegar ao ápice da perfeição da espécie dele. Mas para alcançar o ápice da perfeição seria necessário absorver muita energia vital, e isso acabaria matando em massa, em grande escala, e acabaria em um momento extinguindo toda a vida terrestre. Vendo isso, a espécie de Cars se voltou contra ele e tentaram matar ele para impedir que ele fizesse isso. Então o Cars matou toda sua espécie com a ajuda de AC/DC. Só quem ficou vivo foi o Cars, o AC/DC e mais 2 bebês que eles começaram a criar. O Cars, então, junto de seus amigos, travaram batalhas contra o clã do Ramon em busca de conseguir superar a Jean, colocar na máscara de pedra e alcançar o ápice da perfeição.
Mas a Super-Age acabou sendo perdida, então Cars e seus amigos, após supostamente extinguir o clã do Ramon, decidiram hibernar, esperar que a humanidade prosperasse e evoluísse tecnologicamente, para no futuro eles acordarem e conseguirem conquistar a Super-Age novamente e finalmente alcançarem a perfeição. A introdução de Cars e a história da parte 2. Battle Tenders é ambientada em 1938, época em que o bigodinho austríaco estava na Alemanha e pouquíssimo tempo antes da Segunda Guerra Mundial começar. Nesse período, em algum lugar da Europa, foi encontrado estátuas de homens de pedra que foram nomeados como Pillar Men, e elas foram encontradas pelos alemães. No México, o poderoso magnata Speedwagon acabou encontrando também uma dessas estátuas, mas ele acabou sendo sequestrado e a estátua foi roubada. A estátua foi roubada pelos alemães e eles começaram a estudar o Homem do Pilar e conseguiram acordar ele, e após isso eles continuaram o estudando. Depois de um incidente, os alemães decidiram estudar os outros Homens do Pilar, mas eles acabaram acordando e matando todos ali. Aqueles eram Amu, AC/DC e, por último, mas não menos importante, o Lord Cars. Joseph, César e Speedwagon chegam ao local. O Joseph e o César lutam contra o Amu e acaba que o Amu e o AC/DC acabam colocando as alianças do casamento da morte no Joseph, porque sim. O Cars foi misterioso na própria introdução, porque o maior destaque aqui foi pro Amu e ele aproveitou bem seu momento. Achei muito interessante a luta dele contra o César e contra o Joseph. Como eu já disse, o Cars foi meio misterioso na própria introdução, mas eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho que foi uma ferramenta de roteiro para que os fãs, os espectadores, tivessem mais expectativa pelo personagem do Cars. Afinal, o Amu e o AC/DC ficaram ali chamando ele de Lord Cars, e além disso, quando o AC/DC e o Amu estavam colocando as alianças do casamento da morte no Joseph, o Cars foi o único que ficou de fora e relembrou a eles do seu plano, que era para pegar a Super-Age e pôr na máscara de pedra. Uma coisa que eu percebi aqui foi que os três parecem ter uma certa indiferença e frieza em relação aos humanos, o que é mostrado quando os três estão indo embora, ignorando totalmente a presença do Joseph, do César e do Speedwagon. Coitado do Mark que o diga. Mas o Amu e o AC/DC só parecem ter essa indiferença e frieza até certo ponto, porque depois o Amu acaba guardando o Joseph a brincar mais tarde e o AC/DC acaba entrando na brincadeira. Mas o Cars continua firme, frio e indiferente a isso, mostrando que ele é totalmente focado no seu objetivo, e de certa forma esse paralelo entre eles é até que interessante, na minha opinião. A primeira luta. Algumas coisas aconteceram antes que o Cars pudesse brilhar em sua primeira luta, e uma dessas coisas foi a luta entre o Joseph e o AC/DC. O AC/DC foi enviado para pegar a Super-Age, mas o Joseph acabou vencendo ele em uma luta. Então o AC/DC possuiu o Suzy-Q, enviou a Super-Age para a Suíça para depois morrer. Sendo assim, Joseph, César, Lisa e o figurante que eu esqueci o nome vão atrás da Super-Age na Suíça, mas ela acaba sendo confiscada pelos alemães. Aqui a gente reencontra o nosso amiguinho, que a gente achava que tinha morrido anteriormente, Von Hont e Stronheim, ou sei lá como é que fala o nome dele. Os nossos heróis, sem opção, acabam se aliando aos alemães e vão junto com o Stronheim para uma casa. Quem também está aqui na Suíça é o Cars, ele está atrás da Super-Age, então ele acaba iniciando um confronto contra o Stronheim. Stronheim mostra a capacidade da tecnologia alemã, mas infelizmente isso não foi o suficiente para derrotar o Cars. A Super-Age cai em um penhasco, então o Joseph e o Cars lutam enquanto tentam pegar a pedra no ar. E aqui o Cars mostra que mesmo apesar de algumas vezes ele se mostrando indiferente e frio, ele ainda sentiu um certo apreço pelo AC/DC, já que ele disse que ia matar o Joseph e vingar a morte do AC/DC, para que a morte dele não fosse em vão. O Cars também mostra uma grande determinação durante o combate, mas isso não foi o suficiente para pegar a pedra, já que o Joseph conseguiu pegar ela e se manter com ela. Aqui o Cars também mostra o seu respeito pela natureza quando ele desvia sua queda para não cair em cima de uma flor. Alguns minutos atrás ele também matou 2 humanos para salvar a vida de um cachorrinho, mostrando que apesar dele querer ser superior e ser perfeito, ele ainda sente e sabe que ele é igual aos outros seres da natureza, como um cachorrinho ou até mesmo algumas flores. Luta final. Na luta final, após a morte de Amo, Cars age de certa forma com indiferença, porque ele diz que o Amo morreu por ser muito sentimental, mas ainda assim, apesar disso, ele diz que vingaria a morte e sacrifício de Amo e AC/DC.
O que me faz pensar que o Cars admira o lado lutador e combatente de seus companheiros, colegas, quando eles lutam pelo objetivo e não por algo pessoal em si. Como por exemplo esse dizia que morreu em um sacrifício para enviar a Super-Aja para a Suíça, ou seja, ele não morreu por algo pessoal, ele morreu pelo objetivo para que o Cars conseguisse cumprir o objetivo, por isso ele sentiu o valor, ele teve respeito pela morte do AC/DC. Enquanto o Amo, que ainda estava lutando ali pelo objetivo, né, também, apesar de tudo, ele estava lutando pelo objetivo, estava lutando pelo Cars, morreu de certa forma em um arco de desenvolvimento pessoal, inclusive um arco de desenvolvimento muito bom. O Amo foi um dos melhores personagens dessa parte, enfim. O Cars percebe que o Amo morreu por ser honrado, por lutar com honra, lutar de forma correta e justa. Então ele acaba se adaptando e no combate contra a Lisa ele trapaceia, fere ela de forma grave e consegue pegar a Super-Aja para si. Após isso acaba ocorrendo também uma luta entre o Joseph e o Cars, mas no final o Joseph acaba supostamente vencendo quando ele derrubou o Cars em alguns cristais que estavam ali e todo mundo começa a comemorar. O que eles não sabiam, não tinham visto, é que o Cars estava com uma máscara de pedra, então ele coloca a Super-Aja na máscara de pedra, coloca a máscara de pedra e consegue se tornar o ser perfeito em uma animação linda. Apesar da linda animação, tem um furo de roteiro nessa cena, já que todo o anime, né, todo o plot da parte, do plot do Cars, ele agia como um vilão com total indiferença, que agia com total indiferença aos outros, e que fazia de tudo para cumprir seu objetivo. Mas se ele tava com a máscara de pedra ali, e com a Super-Aja, por que ele não se transformou logo, ao invés de ficar brincando com o Joseph, igual o Dio faz com os inimigos dele? O cara virou um Dio 2.0, isso é foda. Dá tempo do Joseph criar um plano ali, derrubar ele nos cristal, mas isso não adianta muito, só para colocar mais tempo no anime, só para criar uma luta final entre o protagonista e o vilão. E no final o Cars acaba conseguindo se transformar num ser perfeito, e agora ele já pode fazer tudo que ele quiser, ele não precisa mais correr atrás do objetivo, agora é só diversão. Agora que o Cars cumpriu seus objetivos, ele já não precisa mais se preocupar com nada, ele já era o ser perfeito, o ápice da evolução. Ou seja, é que ele pode mostrar sua verdadeira personalidade e fazer o que ele quiser. Com isso, ele começa a torturar o Joseph, tentando lutar, tentando matar ele, perseguindo ele, mostrando que sua verdadeira personalidade é um homem sádico, cruel, que com alto complexo de superioridade, que gosta de humilhar as pessoas. Lembra de quando ele salvou aquela planta e aquele cachorrinho? Então, agora ele usou um esquilo que ele mesmo criou para matar outro esquilo. Ou seja, ele já era o ser superior, ele se achava um deus e ele não precisava obedecer às regras da natureza. E com isso, a natureza acaba banindo ele. O Cars renegou sua própria espécie para querer chegar no ápice da perfeição. Ele queria matar as pessoas, queria matar os animais, ele estava basicamente tentando quebrar a natureza. Então a natureza acabou dando o troco e baniu ele da terra, jogando ele para o espaço, aquela erupção de vulcão. Isso também com a ajuda do destino. Cars brincou com coisas que não devia, ele tentou manipular, tentou ser um deus, controlar a natureza, o destino, e nisso a natureza e o destino acabaram banindo ele, castigando ele, punindo ele. Potencial desperdiçado. Como eu disse no início do vídeo, o Cars tinha vários conceitos bem fodas que poderiam ter sido melhores explorados, e eu vou citar alguns deles aqui, como eu acho que eles poderiam ser bem explorados para fazer com que o Cars fosse um vilão melhor do que ele é, né? Primeiro de tudo, eu acho que seria melhor se eles explorassem mais o passado do Cars, tipo, ele era o prodígio de uma raça super poderosa, então eu acho que seria legal se eles desenvolvessem, explorassem esse lado dele, tipo, crescendo e abrindo os olhos para ver que a raça dele ainda não era perfeita, e ele querendo chegar à perfeição, e a raça dele não querendo, e ele tendo que lutar contra a própria raça. Isso seria muito interessante, deixaria o Cars um personagem mais legal, mais carismático, mais empático, eu acho que assim fala. Segundo, que eu acho que seria muito interessante ver o passado dele e do clã do Ramon, do pessoal que usava Ramon na antiguidade, porque eles simplesmente só falaram que tinha um pessoal ali na antiguidade, né, lá para alguns anos antes de Cristo e depois de Cristo, que usava Ramon e que foram extintos e nem deram muita importância para isso, nem desenvolveram bem. E eu fico muito triste com isso, porque eu gosto bastante do conceito do Ramon.
E ele foi bem mal explorado nessas duas partes de Jojo, quer dizer, pelo menos essa parte do passado, na primeira parte ele não foi tão bem explorado. E no passado do Castro Ramon também não foi tão bem explorado. E eu gostaria que ele fosse mais bem explorado, juntamente com a relação entre o clã do Ramon e o passado do Castro. Isso seria bem legal de se ver. Bom, eu falei mal sobre algumas coisas do Castro aqui nesse vídeo, mas apesar de tudo eu não acho que o Castro seja um vilão ruim, muito pelo contrário, eu acho ele um vilão bem legalzinho. Eu só não acho que ele se compare aos outros vilões de Jojo, porque, pô, você vê o Castro, ele vai ter que competir com o quê? Com o Dio, com o Yoshikage Kira, com mais quem? Com o Put, com o Diablo, com o Valentine. Porra, mano, não dá pra competir com esses caras, né? Todos esses vilões de Jojo são marcantes, são incríveis da forma como eles são escritos. E, porra, cada um é único e memorável, mano. Mas, tipo assim, o Cass é o piorzinho entre eles. Mas, apesar disso, eu não tô falando que o Cass é um vilão ruim. Pelo contrário, ele é um vilão bem legal, ele é um vilão da hora. E tipo, algumas coisas que eu gosto nele é a estética dele, os três visuais dele, o primeiro, o segundo e o terceiro são incríveis, cara, são muito foda. Ele tem uma estética muito boa. A presença misteriosa dele, que também eu acho bem legal, interessante. A forma perfeita dele também é bem overpower, isso eu acho da hora também. E apesar dele não ser o melhor vilão de Jojo, nem um vilão muito foda assim que eu vou lembrar pra sempre, ele ainda assim cumpriu seu papel como vilão da parte 2. E enfim, esse foi o vídeo sobre o Cars. Obrigado para você que assistiu até aqui. Eu sei, eu demorei para trazer o vídeo, me desculpo, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!